Pessoal, mais uma vez, boa noite, mais uma semana, e a gente aqui falando sobre alguns assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e muitas vezes esses assuntos não são tão abordados e esses assuntos eles têm que ser mais discutidos para que a gente possa saber o que está acontecendo no nosso dia a dia, o que está acontecendo no nosso contexto, na nossa vida. E aqui, mais uma vez, convidados ilustres, professor Daniel. Professor Daniel, se apresente, por favor. Boa noite, meu nome é Daniel, sou professor de ensino médio, também sou psicólogo e vou estar discutindo o assunto hoje aí com vocês. Espero que todos participem e tirem as dúvidas. Nossa querida, vou chamar de doutora, nossa psicóloga também, Zilda Moretti. Mais uma vez, Zilda, obrigado de verdade por você estar aqui com a gente. Se apresente. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme atender o seu chamado, né, dessa família tradicional aqui da cidade de Sorocaba, que é a família Dini, né? Eu sou psicóloga clínica, né, sou professora universitária, dou cursos de pós-graduação em várias localidades do Brasil, e atendendo a seu pedido, né, vamos discutir hoje um tema que está em alta, né, eu diria. E, ó, quero já começar, a gente não deu nem um minuto, vocês estão vendo aí, ó, Cássia, prima linda, bem-vinda, doutora Luciana Aro, bem-vinda, Gisele, querida, tudo bem? Oi, Ângela, boa noite. É isso aí, Alessandro Mescolotto, meu irmão, boa noite para você também. Vamos lá, gente, nós vamos falar, eu quero que, mais uma vez, a gente não combinou nada, e eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto que tira o sono de pais, tira o sossego da família, que é a influência da tecnologia dentro da família, né? O professor Daniel também é professor do ensino médio e fundamental, é isso, Daniel? Isso, dou aula nos dois segmentos. E a gente atende também, e a Zilda, a gente estava conversando, ela se volta mais para atendimento familiar, essa coisa toda, Gilda? Sim, com certeza. Vamos lá, então o nosso assunto hoje, que eu queria tirar algumas dúvidas, é o seguinte. Nós estamos recebendo uma avalanche da tecnologia. A tecnologia, diariamente, ela se renova, diariamente a tecnologia ela está cada vez mais atualizada no nosso contexto social, e vamos falar sobre os malefícios disso dentro da nossa família. Então, Daniel, se você me dá licença, vamos começar com as meninas e dizer um pouco, Zilda, com a sua experiência, o que isso traz? O que a tecnologia, o uso excessivo do telefone, o que isso causa dentro da nossa família? Bom, vamos começar pelo aspecto positivo, né? Quer dizer, a tecnologia, ela tem um aspecto bastante positivo e interessante, que seria melhorar a habilidade cognitiva das pessoas que fazem uso dessa tecnologia. Então, nós não podemos esquecer que os jogos, né, de uma forma geral, e vários programas, né, que nós usamos pela internet, podem ser de grande valia, de grande auxílio, principalmente hoje em termos de ensino. Né? Então, a gente não pode tirar os méritos, né, da tecnologia, porque eles são fundamentais. Os aspectos negativos, como em tudo na vida, é a questão do excesso. Né? Então, vejam, numa sociedade considerada hoje líquida, que nós chamamos, né, onde os vínculos afetivos, os vínculos sociais, eles estão escorrendo pelas nossas mãos, nós temos uma problemática psicológica extremamente importante, que precisa ser vista e abordada, né, que é justamente a falta de percepção da presença do outro na nossa vida. E como nós podemos fazer isso com um aparelho digital na mão, olhando para uma tela, recebendo uma quantidade de informações que, se nós parássemos para pensar e analisar, né, por que a gente precisa tanto dessa quantidade de informações? O que isso pode acrescentar na nossa vida?
Enquanto isso, nós criamos uma espécie de distração. E nessa distração, você tem aí o afastamento, né, das pessoas, e principalmente dos vínculos familiares, porque você para de conversar, você para de olhar nos olhos, você para de perceber qual é a necessidade do outro, né? Então, é como se nós acreditássemos que estamos, sim, conectados, né, e nos relacionando, e dessa forma virtual, na verdade, nada disso acontece. Muito bem, gente. Vocês viram que o assunto aqui ele é um pouco mais abrangente. E eu quero aqui mandar um recado, boa noite especial, Valdinei, Eli, bem-vindos. Valquíria, querida, bem-vinda. E vamos lá, professor, me fala sobre esse contexto. A mesma coisa com os nossos jovens? Pois é, a mesma coisa com os nossos jovens, com um agravante. Os adultos, eles são imigrantes, né? Eles migraram para esse mundo digital. As nossas crianças dessas últimas gerações, que nasceram nos últimos 10 anos, elas nascem em um mundo já altamente digitalizado. Então, eles são, a gente chama de nativos digitais. Eles estão acostumados, muitas vezes, com o uso do aparelho celular, uso do smartphone, no caso, do tablet, de todos os acessos que eles têm à internet. Eles se acostumam com isso muito antes, às vezes, por exemplo, de aprender a escrever, de ir pela primeira vez à escola. Eu vou falar, e eu tenho certeza que quem está do outro lado vai conhecer um caso assim, de crianças que não foram alfabetizadas, são super novas, mas se você der um tablet na mão dele, ele consegue abrir o YouTube e acessar o vídeo da galinha pintadinha, ou seja lá do que ele quiser. Daniel, só cortando um pouco você aqui, já tem uma pergunta aqui da Luciana que vai ao encontro disso daí que você acabou de falar. Professor, como fica a escrita manual diante da tecnologia, onde a digitação substitui, tomando o hábito obsoleto? Então, nós temos um problema sério aí, que é o desenvolvimento da coordenação motora fina. Nas brincadeiras das crianças, elas desenvolvem essa coordenação motora. Nas brincadeiras físicas, que nós nos acostumamos na nossa infância, a gente trabalha a coordenação motora o tempo todo. Vou dar um exemplo. Lembra de uma brincadeira chamada Passanel? A criançada gostava. Quando tinha creche na época, né? Aí fazia cair. Isso. A gente combinava. Mas olha o que está envolvido nessa brincadeira. Está envolvido o contato, está envolvido a socialização, também está envolvida a coordenação motora. O objetivo, para quem não sabe, era você passar o anel para uma pessoa da roda, tinha um anel na mão, não uma pedra, qualquer coisa, para uma pessoa da roda sem que os outros percebessem. Então você tinha que fazer o movimento disfarçadamente, né? As brincadeiras que a gente tinha, elas estimulavam essa coordenação motora grossa e principalmente a coordenação motora fina. Agora, o trabalho com o tablet, com o celular, com outros tipos de mídia, ele não desenvolve, pelo menos não na mesma amplitude ou a mesma quantidade de movimentos que a gente desenvolvia com brincadeiras diferentes. Tudo se resume à ponta do dedo. Tá? Então, você desenvolve algum tipo de coordenação? Claro que desenvolve, porque na ponta do dedo você está acessando tudo, tá? Mas não é a mesma amplitude de movimentos que a gente treinava nas nossas brincadeiras. Isso tem atrasado um pouquinho, ou dificultado um pouquinho para as crianças, o trabalho com a escrita cursiva hoje. Entendeu? Elas são mais impacientes para escrever, elas são mais impacientes para pegar o lápis e produzir no ritmo lento que é o da nossa aprendizagem, né, com relação a escrever. Então, tem impactado tanto a questão da coordenação quanto a questão da paciência para produzir das nossas crianças. Vamos lá, Patrícia Vieira, aqui a gente lê tudo, tá? Judá, aqui a gente lê coisa boa, coisa que não é boa, e a gente vai filtrando tudo. Patrícia também sempre nos acompanha. Patrícia, parabéns mais uma vez por estar aqui junto com a gente. A internet está formando uma geração acéfala. Ninguém busca saber a fundo a fonte das notícias, causando assim um destempero nas críticas e na falta de respeito com a vida do outro. Pois, por vezes, se agride sem provas e não fazem o pedido de desculpas ou errata da mesma forma. Esses são os chamados fake news. São os valentões que ficam atrás de um computador e que se acham os imbatíveis, se acham os inalcançáveis, e aí o computador, infelizmente, ele traz toda essa valentia. Então, eles não podem falar essas coisas mais contundentes, mas eu falo, eu sou vítima desses fake news. Pessoas sem coragem. Vamos lá.
Cida Proença, bem-vinda. Evelyn Sobrinho. O problema disso é que as nossas crianças já nasceram em um mundo tecnológico. E isso está afetando a educação, principalmente as escolas estaduais, pois essas escolas não estão preparadas para receber esses novos alunos. Então, agora é para você mais uma vez, Daniel, e depois a gente volta com a Zilda. Você vê, Zilda, o povo participando? Que bom, não? É isso que a gente quer. As nossas lives, Zilda, Daniel, elas são para a gente chegar cada vez mais próximo. E através dessa participação é que a gente consegue colher informações. A gente está aqui conversando, mas as pessoas estão lá no quarto da sala, nos assistindo, participando, sabe? Então, a ideia realmente é essa. Fala aí, professor. Ela tem razão com relação às dificuldades que a escola está tendo para se adaptar a esse novo mundo, a esse novo aluno, né? A escola precisa transformar este aluno, ela precisa formar esse aluno. E ela está recebendo um tipo de aluno que ela não recebia antes. E aí a gente tem vários problemas relacionados à educação brasileira, que vão muito além da questão da tecnologia. Nós temos alguns modelos educacionais que não se desfazem. A gente mantém estruturas muito rígidas dentro da sala de aula, dentro dos modelos educacionais. E faz um tempo que a escola brasileira tem dificuldade para lidar com os seus alunos, antes mesmo desse boom da tecnologia, né? Agora, com a tecnologia, o que a gente percebe? Não é só as escolas públicas que têm dificuldade. Mesmo as escolas particulares têm muita dificuldade de manter a atenção do aluno. O aprendizado é no ritmo do ser humano. Claro que o uso das ferramentas de tecnologia no aprendizado, ele é bem-vindo, né? Tem muitos estudos com relação a isso, que mostram aumento de inteligência, de capacidade crítica, de tomada de decisões, né? Como a professora Zilda, doutora Zilda, perdão, o costume de professor, já tinha falado pra gente. Mas existe um preço a se pagar com relação a isso também. Vamos lá. Informação nas mãos de pessoas que se formaram juízes em redes sociais, usando problemas que todos conhecem que não tiver vantagem. E é isso daí, Patrícia, concordo com você. São os valentões. Evelyn Sobrinho, vamos ver se caiu para você, Zilda. Vai fazer a gente brigar. Meu filho passou por psicólogos porque os professores falavam que ele não gostava de estudar. Como que é isso dentro da família? Então, a tendência é sempre achar, né, que existe alguém dentro da dinâmica familiar que possa estar sendo o depositário de uma série de problemas que muitas vezes não diz respeito àquela criança ou àquele adolescente que está sendo encaminhado para um tratamento ou para uma avaliação, né? A gente tem um princípio dentro da nossa abordagem que quando um membro da família, né, aparentemente adoece, né, a família toda está comprometida, não que estejam todos doentes, mas algo acontece nessa dinâmica familiar que possivelmente não está favorecendo o desenvolvimento e o crescimento dessa criança. Essa criança nasce mais fechada, mas qual que é a diferença, Gilda? Então, as personalidades são as mais diversas possíveis, né? Nós temos aí os tipos extrovertidos, os tipos introvertidos, né? E se a gente puder lembrar que um grande pensador que foi Piaget, né? O pai da psicologia genética, nós vamos lembrar que ele fala, né, da importância do meio onde a criança está inserida e esse meio vai facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem. Então, vejam que não depende só da escola ou só da personalidade da pessoa, né, mas assim, do ambiente social no qual ele está inserido. Zilda, eu quero que você faça mais uma resposta para mim. É a seguinte: o pai e a mãe, ele acaba influenciando os filhos no uso. Se o pai e a mãe ficam lá direto, porque isso a criança vê, né? Porque eu não acredito que a criança, por si só, ela pegue um celular, pegue um tablet e comece a brincar. O que eu vejo, e eu não faço isso em casa, eu tenho uma filha de 12 anos, eu não faço. Ela não tem Facebook, ela não tem Instagram, não tem Twitter. Eu estou tentando o máximo deixar ela distante disso, mesmo sabendo que isso mais cedo, mais tarde, ela vai ser inserida Sim. nesse contexto. Agora, o que eu vejo em shopping, em locais públicos, a criança começou a gritar um pouquinho, o pai vai lá, dá o celular,
dá o tablet. Como que... Gente, isso é um bem ou um mal? Só lembrando que a gente tem uma enquete aqui, e eu quero que vocês participem. E a enquete nossa é: você se acha dependente da tecnologia? Olha só. Sim, 93%. Não, 7%. Então, 93% estão achando que sim, são dependentes da tecnologia. É certo ir lá para a criança, porque o bebezinho sabe passar já a mão no. A minha sobrinha de 4 anos, a Manuela, ela vai lá, digita a senha, ela sabe. É certo isso? Então, não existe certo e errado, o que existe é o exemplo, né? E é claro que esse tipo de comportamento, né, começa na família. E nós temos que lembrar que a criança em desenvolvimento, a criança muito pequena, ela aprende por imitação, né? Então, os pais são os grandes modelos que vão acompanhá-la durante toda a sua vida, praticamente, né? E é claro que, se eles não têm regras quanto ao uso de aparelhos eletrônicos, né? Por um determinado período, ou principalmente preservar os horários de refeição, né? A gente insiste nisso, porque a refeição é um horário sagrado, onde a gente vai estar com a nossa família, nós vamos estar ali desfrutando de uma boa alimentação, né? Para o corpo, mas também para a nossa alma, né? É na alimentação, é nessas conversas que a gente coloca em dia os nossos assuntos, que a gente vai saber como é que foi o dia daquela criança, daquele adolescente, se ele está bem, né? Então, essas coisas acabam sendo substituídas pelo, né, não quero ouvir choro, ou me desculpe, eu preciso ver o Jornal Nacional, né, porque ele é muito importante, né, como se, é claro que a notícia é importante, mas a dimensão do impacto da notícia na nossa vida é que nós temos que começar a analisar e a pensar sobre isso. Vamos lá. Thaís Nascimento, boa noite. Bruna, boa noite. Tiago Marcelo, seja bem-vindo. Tânia Porto, doutora, mais uma vez, bem-vinda. Vamos lá. Daniel, quero que você fale aqui com a Cida Proença. Meus filhos são super inteligentes, mas tem um problema grave em questão de copiar as aulas. Me mandaram para psicólogo, mas eles falam que não tem problema algum. Mas eu quero saber, Cida, eles mexem com o celular, mexem com o tablet? Tem isso, professor? A criança que é mais vidrada, ela tem alguma deficiência em relação ao aprendizado? Olha, da mesma forma como os jogos, eles acabam estimulando o raciocínio rápido, acabam estimulando algumas habilidades cognitivas, eles também, muitas vezes, têm efeitos sociais e alguns efeitos emocionais que podem não ser tão bons assim. Quando a gente fala em dependência, a gente está falando que foi feito um uso em excesso. Tá? Foi feito um uso em excesso, a coisa saiu do controle. Neste tipo de caso, a gente encontra problemas, sim, relacionados à aprendizagem e ao uso de jogos. Por quê? Em primeiro lugar, os jogos eles são mais interessantes para o adolescente do que a própria realidade. Nos jogos, com pouco tempo, você atinge lugares que, na realidade, você vai levar a vida inteira para chegar. Né? O quanto a gente... Isso daí. São sistemas de recompensa, né? Indo bem para a abordagem que eu trabalho na clínica, como psicólogo também, são sistemas de recompensa muito bem elaborados, em que o jogador, às vezes, é recompensado mais pelo tempo que gasta no jogo, do que pela habilidade dele no jogo. Entendi. Então acaba fazendo com que ele fique muito tempo naquilo e torna ele impaciente para a lentidão da realidade. Isso acontece com uma certa frequência. É perder o contato do real por causa do virtual. Lembrando que hoje a gente vive uma situação em que é cada vez mais difícil falar em real e virtual e separar os dois. Tá tudo misturado, né? É verdade isso daí. Sim, até porque antes a gente falava sobre dependência calculando o tempo que as pessoas passavam online. A gente fazia isso. Como é que eu vou fazer isso hoje se o WhatsApp está 24 horas por dia ligado à internet e eu estou interagindo? Tá aqui, doutor Anselmo Bastos, meu irmão, advogado ilustre. Meu filho mexe em tudo no WhatsApp. Quantos anos tem seu filho, doutor? 4, 5? É isso aí. Tânia Matoshi, semana que vem nós vamos se ver, hein, querida? Algumas questões como tornar um livro atrativo diante de milhões de conexões e opções oferecidas pela internet. Antes, o filho estava no quarto lendo um livro
e chegava onde sua imaginação o levava. Era muito mais seguro. Com a internet, essa segurança não existe mais. É isso. Isso daí é verdade mesmo, né? Agora você, Gilda, que cuida dessa parte de família, é um perigo esse negócio do pai. Como que faz para a gente saber o que está acontecendo com o filho, Gilda? Nós temos que monitorar, né? Nós temos que... O pai tem que ter a senha do celular? Sim, com não certeza. é o pai entrando no celular dos filhos, então não é invasivo? Não é invasivo, ao contrário, isso é uma medida protetiva. Né? Sem essa supervisão, as crianças e os jovens, eles não têm ainda condições emocionais para decidir aquilo que pode ser bom para eles e aquilo que pode afetá-los no futuro, do ponto de vista psicológico. Então, nós temos que supervisionar, nós temos que controlar o tempo em que eles passam, né? Eu achei bastante interessante a colocação do professor, lembrando que esse tipo de comportamento, ele vai trazer no futuro, né? Se nós queremos ter adultos, né, saudáveis no futuro, nós temos que pensar que a criança um dia vai se tornar adulto. Então, nós temos que pensar mais a longo prazo, né? E essa dependência da tecnologia, ela pode gerar transtornos de ansiedade, transtornos de humor, ela pode levar à depressão. Isso sem o limite, né, imposto? Sem o limite, claro, né? Quer dizer, assim, e isso pode se tornar uma dependência a ponto de, hoje, a Organização Mundial de Saúde, no CID-11, ter criado um novo critério de avaliação para dependência de jogos virtuais, que é a Game Disorders, né, que nós chamamos em inglês, que a dependência, né, do uso de jogos, né, fazendo com que o adolescente, a criança, fique totalmente, vamos dizer assim, incapacitado, né, de lidar com todas as outras áreas da sua vida. Né? Ele fica recluso, ele fica isolado, ele pode desenvolver questões voltadas à depressão, né? E os pais não identificarem isso num momento precioso, né, vamos dizer assim, e deixar com que essa questão avance sem ter noção dos danos que isso venha a causar no futuro. Vamos lá. Francine, boa noite, querida. Gisele, bem-vinda. Andréia, gente, é muito... Doutor Alexander Gutierrez, mais uma vez juntos. Valeu, meu amigo. Fortnite, esse jogo tá assim, preferem ficar lá do que sair e passear. Infelizmente, Dr. Jefferson Gonzaga, nosso secretário de Segurança e Defesa Civil, muito bem-vindo, Dr. Jefferson. De César, primo, bem-vindo. Jorge Luiz, parabéns pelo trabalho, cara. Parabéns mesmo. Gente, vou ter que passar mais rápido aqui, porque tá demais. O que você ia falar, professor? O Everton citou, acho que foi Everton. Ele citou um jogo, ele citou Fortnite. Isso. O que é isso, Fortnite? Eu não sei. É um dos jogos online que agora tá na moda, mas isso abre a possibilidade, já que ele citou um jogo, eu vou citar uma outra coisa que tem acontecido, vou fazer uma crítica agora um pouco mais social, tá? Há alguns anos, o jogo LoL, League of Legends, ele tem se popularizado muito entre os adolescentes, tá? E popularizou tanto, mas tanto, que uma rede de TV aqui comprou os direitos para organizar e transmitir um campeonato nacional. Eu vi isso daí. Tá? Ela passa em TV fechada, ela dedica horário na sua programação de esportes. Nossa. Tá? Ela dedica já virou lotado, eu vi lá o público, agora alugaram uma casa, uma mansão. Eu vi isso daí. Eu vou falar o que eu tenho visto na clínica com relação a isso. Isso tem aumentado uma ilusão. A ilusão de que eu vou ficar trancado no meu quarto, sem tomar banho, muitas vezes sem tomar banho. Não existe. Quando a gente fala em dependência, dependência é excesso. A gente caracteriza a dependência pelo prejuízo em outras áreas. A pergunta é, você se acha dependente de tecnologia? Para facilitar, para quem está respondendo, a dependência ela é caracterizada pelo prejuízo que ela causa em outras áreas. Eu tenho problemas na minha vida pessoal, tenho problemas na minha higiene, até com adolescentes, às vezes acontece isso. Tenho problemas com relação aos estudos,
por causa dos jogos ou por causa do uso excessivo de celular, essas coisas, aí se caracteriza uma dependência. Entendi. Agora, imagina como que é para a cabeça de um adolescente que já gosta de jogar e que os pais invariavelmente enfrentam com o argumento vai estudar para ser alguém na vida? Como que esses adolescentes têm respondido diante de uma TV que premia, cria equipes, cria campeonatos... Não, mas já fez de 1 milhão o prêmio. Isso! Então, muitos deles têm se prendido a essa ilusão. Não, vou continuar jogando porque esse é o investimento da minha vida. Agora, Daniel, outra coisa também é aquele negócio, né? É 1000 vezes melhor meu filho no quarto, no computador, do que na rua, saindo... né? Então, muitas vezes, olha lá, muito bem, Gamers Disorders. Tá completamente atualizado, hein, Zilda? Temos que estar, né? Para poder atender essa demanda, né? Porque, veja... As escolas, elas também necessitam de orientação nesse sentido, né? Tanto é que, se você me permite, eu estou, para 2019, criando um projeto para poder falar para os professores sobre as questões dos transtornos mentais na infância e na adolescência. Que bacana! Porque na formação deles, né, infelizmente, esses assuntos, né, Daniel, acabam ficando um pouquinho de fora. E eles precisam ter o conhecimento específico para que a gente possa identificar isso mais precocemente possível, para que a gente possa fazer os tratamentos, os encaminhamentos e as orientações adequadas para a escola, para a criança ou adolescente e para a própria família. Sensacional. Mara, que bom ver você aqui, Mara. A gente se engana muito com o mundo virtual. Essa ditadura da alegria, ao meu ver, é muito perigoso. Nelson Matielli, boa noite para você também, meu amigo. Ronald Pereira da Silva, nosso diretor do SAI, vem fazendo um trabalho maravilhoso. Ronald, parabéns pelo trabalho que você faz frente a essa tão importante autarquia. Verão chegando, vocês todos preparados aí para que não faltem água. Everton aqui, jogo que dá recompensa por inúmeras horas jogando também. Ele está falando do Fortnite. E requer jogar semanalmente para você fazer missões e ter as recompensas. Ou seja, se você não jogar, perderá as recompensas. Então eles acabam... Sim, é um sistema de recompensas elaborado, não só para você jogar e ir bem, mas para não abandonar o jogo. Se você deixa de frequentar, você deixa de ganhar recompensas. Se você deixar de entrar um dia, a recompensa do dia seguinte é menor. Então cria um compromisso, uma necessidade no jogador de estar jogando. Entendi. Doutora Cíntia Rabi, que nos acompanha da Alemanha, uma advogada de primeira linha. Cíntia, querida, que bom. Infelizmente eu não estou vendo você, mas você está nos vendo. Foi minha assessora, uma pessoa de uma competência ímpar. Assunto atual e de extrema relevância. Doutora Zilda, me fala sobre algo mais que é muito importante a gente não passar despercebido nesse contexto. Eu queria chamar a atenção para os transtornos de sono. Transtorno de sono. Porque o uso excessivo de celular ou mesmo computador, né, em determinados períodos, vai levar a uma fadiga cerebral, né, que atrapalha muito o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e que isso vai ter repercussão no dia seguinte da escola. Né? Então, se você não limita esse uso, né, você recebe uma superestimulação, né, que vai interferir no bom funcionamento da atividade cerebral para as demais tarefas que são competências, né, humanas que nós temos que dar conta delas, né? Porque no futuro nós estamos aí na infância e na adolescência formando os profissionais que virão. Né? E os cidadãos também, né? Não é? Não é verdade? Lembrando aqui, ó, você vê, a gente fala as coisas e leva puxão de orelha, tá certo, olha lá. Sil Camargo, oi Dini, eu sou o servidor do SAI, garanto também a água para Sorocaba. Quero dizer que quando eu falei do Ronald, eu parabenizo todos os servidores do SAI, porque sem vocês o negócio não anda. O Ronald sozinho, ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele só consegue fazer uma boa gestão com bons funcionários. Então, todos os funcionários do SAI aqui estão de parabéns. Vamos lá, gente. Estou passando aqui. Lilian Galvão, bem-vinda, querida.
Mara, as redes sociais nos mostram um mundo cheio de alegrias e sucessos, um mundo dos likes e curtidas. Nós estamos conversando aqui, não para, vocês estão vendo, né? Sim, sim. Não para. Muito bom. Muito boa a interação, e a Mara puxou um assunto importantíssimo também, que até agora a gente está falando dos jogos e muito voltado para criança, para adolescente, mas a rede social para o adulto também mudou a forma do adulto viver. Isso que eu quero saber. Como? Isso que você fala do adulto, isso pegou mais a terceira idade? Como que é isso, Daniel? Não, pegou todo mundo. 61% dos brasileiros usam Facebook. 63? 63, ok. Mas é um número muito alto. Não falar isso em 200 milhões, Rodrigo, dá quanto? 200 milhões, então, a última vez que eu vi o 140 Facebook milhões. divulgando, eles tinham divulgado 130 e poucos milhões de perfis. Então, assim, aos poucos a terceira idade tem entrado também. A entrada inicial foi de jovens, né, nas redes sociais, e depois foi expandindo. Hoje é natural, todo mundo tem redes sociais. Só que as redes sociais, elas não são tão diferentes assim dos jogos quando a gente fala em sistema de recompensas. Eu posto uma foto, eu fico tranquilo depois de postar a foto, ou eu entro várias vezes para ver se eu fui recompensado com likes naquela foto? Entende? Eu entro várias vezes para ver quantas pessoas curtiram. Existe uma certa carência afetiva que as pessoas estão usando as redes sociais para tentar suprir essa carência, né? É o like, é o comentário, são vários sistemas para eu entrar e conferir se eu estou sendo ou não bem aceito nesta sociedade, né? E basicamente a coisa hoje se resume a aparecer. Eu procuro transmitir uma imagem através das redes. Antes a gente falava que o problema da sociedade era o ter, né? Que as pessoas esqueceram o ser para o ter. Hoje nem o ter mais é importante. O importante é parecer, né? Uhum. É a foto no restaurante bonito, você nem comeu o prato. Você nem comeu essa foto. Eu tenho uma amiga que ela colocou uma foto quando ela tinha 17 anos, tá com quase 50. A gente olha lá, tá lá a foto dela. Então, é uma forma de controle sobre o usuário também, quando eu consigo estabelecer para alguns usuários essa coisa da meta, de likes, da meta de comentários. Tem gente que fica realmente mal quando não atinge tantas curtidas em uma determinada foto. É um sofrimento real. É um sofrimento real, a pessoa realmente está sofrendo por aquilo, porque aquilo se tornou um investimento importantíssimo da vida dela. Entendi. Vamos lá, olha aqui, ó. Márcia Rodrigues, meu amor, boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Jana, também bem-vinda. Vamos participar. O duro é que falar a verdade sobre as fotos perde amiga. É isso aí, Tânia. Vamos lá. Doutora Zilda, como que nós podemos fazer o diagnóstico se a pessoa é viciada em rede social, enfim, tecnologia? Na verdade, já existem protocolos específicos, né, para isso, né, que essa inclusão agora da Organização Mundial de Saúde da Game Disorders, né, gerou alguns protocolos, e nós trabalhamos em cima dos protocolos, mas o tratamento, né, e a identificação do problema é o mesmo que nós fazemos para as pessoas que jogam compulsivamente. Entendi. Né? Então, na verdade, é algo que está sendo ainda bastante adaptado, né, estudado. Nós não temos protocolos brasileiros sobre o assunto, conforme o professor Daniel colocou. Seria importantíssimo que as academias, né, e a produção científica do Brasil se dedicasse também a isso, né, porque a gente acaba tendo que importar tudo isso, né, para tentar adaptar a realidade brasileira, mas as necessidades de uma cultura, ela é diferente, né, de um país para o outro, né? Então, nós temos sim como identificar, e tudo entra naquele pacote, né? A dependência, ela começa num nível leve, passa para o moderado, e vai para o nível hard. E vai, exatamente. Deixa eu falar para você nesse mesmo contexto, Gilda. Me fala o seguinte, existe a possibilidade da pessoa que está, o adulto que está, ou o adolescente que está fazendo mau uso dessa ferramenta da tecnologia, se transformar num TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo? Para que eu digo, vocês sabem disso, só que a gente tem que falar o linguajar das pessoas, né?
Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele já entraria em outros componentes, além desses que nós estamos abordando aqui. Mas a gente poderia dizer que é algo um pouco mais complexo. Então, não vamos entrar nessa seara agora, porque tinha alguma coisa a ver. O que tem a ver é que, assim, não dá para fazer uma ligação direta entre um e outro, só com o que a gente tem de dado aqui. Claro. Mas o que tem a ver, que está muito bem estabelecido, é o excesso de uso das redes sociais e dos jogos e a ansiedade. Isso está muito bem estabelecido. E o transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno ansioso. Então, por uma terceira ligação distante, seria possível, mas só com o que foi passado aqui, não. Então, vamos lá. O que os doutores acham dos influenciadores digitais para os nossos filhos no mundo atual? Eu não sei o que é influenciador digital. Maléfico ou benéfico para a autoestima deles? Então, eu não sei o que é isso. Os influenciadores digitais são as celebridades que a internet gerou. Tá. É basicamente isso. São pessoas que são idolatradas, às vezes, os youtubers. Isso, esses são os influenciadores. Alguns se consideram influenciadores e não são. Ninguém dá bola porque eles falam, mas eles pensam que são influenciadores, tá? Mas existem alguns que realmente são influenciadores. Agora, é difícil simplesmente estabelecer benefício, malefício, né? Porque a criança precisa de referências, tá? Ela buscar essas referências na internet, para mim, já é um sintoma ruim. Eu esperava que essas referências viessem de pessoas próximas dela. Aí o sistema familiar seria mais forte. Ela pode falar melhor do que eu sobre isso. Muitas vezes a minha impressão é que a carência desses modelos, a carência de quem admirar por perto, empurra para um aumento da influência desses que são os influenciadores digitais. Claro que eles têm algumas vantagens. Eles falam a língua do adolescente, eles estão em mídias que os adolescentes frequentam mais, eles são, entre muitas aspas, né, na visão às vezes da criança e do adolescente, mais legais, é verdade. Mas... eles não dão bronca, não colocam limites, né? Não exigem. Só a parte boa, né? Só a parte boa. Exatamente. Agora, calcular, né, categorizar isso em benéfico ou maléfico, eu acho que eu acho que só o fato dele estar sendo tão influenciado é um sinal de que algo não está bem na sociedade, tá? Que eles têm tanto poder assim, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo nas famílias que está permitindo isso. Léo Pinheiro, olá, sou o Leonardo. Olá, Leonardo, tudo bem? Bem-vindo. Sil Camargo, assista Black Mirror, episódio Queda Livre, onde mostra essa dependência da internet. Márcia Rodrigues, eu sou doente, não consigo ficar sem rede social. Dini, não mande me internar. Só não vou mandar internar como vai ser agora. Daqui a pouco passou aí, Marcinha. Meu Deus, doente não, hein? Jana, acho muito bom, principalmente para trabalhar e falar de coisas que realmente são relevantes. Mas, infelizmente, as pessoas estão vivendo no virtual e esquecendo a vida real. Inclusive, tem alguns estudos que apontam essa diferença para tentar falar o que é dependência ou não, porque os limites eles estão ficando cada vez mais difíceis para a gente estabelecer o que é ou não com relação à vida virtual, já que virtual e real estão aqui, unidos, de uma forma que a gente não consegue separar mais. Mas tem alguns estudos que vão na direção de dizer que aquele que é o usuário regular e não dependente utiliza as redes para comunicação. Seria mais ou menos essa a ideia, para receber informações e para se comunicar. E que aqueles que utilizam como fonte de prazer ou para resolver algumas carências afetivas, estes seriam os usuários problemáticos, tá? Entendi. Não é uma certeza, não é um negócio que a gente pode falar com certeza, até porque existem poucas certezas nos estudos que a gente tem até agora sobre isso, mas é uma definição possível, tá? Vamos lá, vocês estão vendo aqui, estão acompanhando, não para, né? Vocês estão vendo aqui, subindo, like. Gente, vamos fazer subir like aí, que agora, como o Daniel falou, isso, vamos subir like, vai. Como o Daniel falou, eu tô aqui todo me achando com esse monte de likes. Vai, vamos subir like aí, gente, é isso aí, ó. Beleza. Vamos lá. A Ellen, doutora Ellen, passou há pouco na OAB, parabéns, doutora Lau. É só pedir que vem like. Que beleza. Totalmente ridículos que pessoas que ensinam como colar a boca com Super Bonder, por exemplo, são esses influenciadores, né? Tá falando dos influenciadores. Eu estava esperando o exemplo dela para entender. Tem Doutora Zilda, me fala uma coisa.
como qualquer vício, a dependência virtual tem cura? A palavra cura dói, né? Nossa. Vocês estão falando viu com a psicólogos, responsabilidade que nos é passada? Porque as né? pessoas elas estão esperando uma cura. Cura é resolver, desaparecer, voltou ao que era antes. Isso é cura. Voltar ao que era antes é tão difícil para o ser humano, eu não sei nem se resfriado tem cura. Com Não certeza. sei se a gente volta a ser o que era antes. Eu acho que nós nos transformamos dia a dia, a cada minuto, a cada segundo. Né? Essa é a grande, eu diria que é a grande sacada de ser humano. Né? Uhum. É essa possibilidade, né, que nós temos de ter essa condição pela nossa inteligência, pela nossa afetividade. Né? O que eu acredito sim que uma abordagem multidimensional, como nós costumamos dizer, né? Porque às vezes a pessoa com dependência, ela precisa tomar medicação, né? Então ela precisa de uma intervenção na área médica, ela precisa de apoio psicológico, ela precisaria fazer uma terapia, um tratamento, né? E ela precisa, acima de tudo, né, de apoio e reconhecimento, né, da sua família. Né? Nós não somos nada sem a nossa família. Né? Eu também acho. São eles que, de verdade, são os responsáveis pelo suporte, né? E pelo encaminhamento das nossas vidas. Né? Nós somos interdependentes, né? Então, nós não podemos negar a importância, né, da saúde mental das pessoas, né, dentro da família. Isso é muito importante, Zilda, porque a Luciana está falando, Fernando, você está se tornando um influenciador digital com essas lives. E está criando dependência, pois fico aguardando ansiosamente qual será a próxima. Tô me achando, Lu. Tô me achando. Aproveitando que ela tocou no assunto da família, tem vários estudos, isso está muito bem documentado, que quando os adolescentes classificam a relação com os pais como boa, tá? Na própria visão deles é uma relação boa, eles costumam desenvolver ou ter uma taxa de possibilidade de desenvolver muito menor do que os adolescentes que consideram os pais agressivos demais ou permissivos demais com relação à dependência do uso de internet ou de jogos. Então, assim, uma relação boa com a família protege efetivamente da dependência de jogos. Principalmente contra a depressão também, né? Porque nós temos que lembrar que as crianças e os adolescentes, eles precisam de atenção, eles precisam de cuidados, né? Não é só o respeito à cartilha, né, que hoje nós temos, né, sobre a criança e o adolescente. E eu queria aproveitar esse momento para deixar uma contribuição aqui para todos vocês que estão nos acompanhando, que existe hoje disponibilizado na internet o manual de orientação à saúde da criança e do adolescente na era digital. Então, os pais, eles têm como... Como que faz para achar isso daí? Então, você deveria digitar esse nome que eu estou... Vai no Google lá e refere Vai no pra Google gente. e coloca Manual de Orientação à Saúde da Criança e do Adolescente na Era Digital. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias para o acompanhamento dessas crianças e jovens, né? E possivelmente a identificação de transtornos, né? Que infelizmente a gente possa estar percebendo na nossa família, né? Para os devidos tratamentos, né? Mas o importante para nós, que somos profissionais da área da saúde, é pensar em programas de prevenção. Boa! Né? Prevenção. Nós não queremos que as pessoas cheguem até nós, né? Porque, no fundo, quando eles chegam até nós vamos ter que intervir em algo que já se estabeleceu. Isso é uma pena. Então, intervir e reabilitar seria algo que nós gostaríamos que não acontecesse. Porque se que tivéssemos programas de saúde pública, né, voltados, inclusive, para isso, né, nós trabalharíamos em prevenção e não chegaríamos a esse ponto. Muito bem, eu quero só aqui, gente, olha aqui, ó, eu quero pedir a todos que estão nos acompanhando, quem puder fazer, eu vou pegar o e-mail e o telefone da doutora Zilda, do professor doutor Daniel, para colocar aqui no nosso histórico, tá bom? Então, quem estiver nos acompanhando e puder digitar, eu preciso muito de vocês agora. Vamos ver o pessoal agora
participando junto com a gente. Vamos lá. Zilda, você passa o seu e-mail. Quem quiser, quem perguntas, porque aqui não dá, gente, muita coisa, não tem, sabe? Ó, já recebeu mais de 90 perguntas, é impossível. Qual que é o seu e-mail, Zilda? O meu e-mail... Ó, preciso da ajuda de vocês, hein? Pode falar. Tá, pode falar. Zilda Moretti, com 2 T's e @yahoo.com.br. Então vamos lá, ó. Quem está acompanhando, eu preciso que digite aqui com a gente, ó. Zilda Moretti com 2 T's @yahoo.com.br. Isso. E o telefone seu? O DDD é o 15, né? 98827-7882. Repete pra gente. DDD 15 98827-7882. Professor Daniel. Agora, gente, eu preciso que vocês ajudem a colocar o telefone do professor Daniel. Primeiro e-mail. E-mail é d.daniel.hidalgo, com H, @live.com. Só isso, não tem BR, né? Tá, então repete de novo. d.hidalgo, @live.com. Esse é o e-mail. E o telefone? Telefone 15 98827 1863. Pessoal, por favor, vamos mandar as perguntas, que isso é muito importante. Vamos lá. Patrícia, liberdade em demasia. Pais não são amigos, são uma referência. Aí os influenciadores vêm com essa falsa liberdade e a coisa desanda. Aproveitando que ela tocou na questão da liberdade em demasia, a gente falou aqui já um pouquinho disso, né, da permissividade, mas não é só a permissividade que favorece, tá, o uso excessivo da internet ou dos jogos. Quando a relação com os pais ela é violenta, os pais são agressivos, impõem limites de formas agressivas também, impacientes demais, acabam desenvolvendo essa relação mais de tirânica até, né? De cobrança, de briga, do que uma relação afetiva propriamente dita. Isso também costuma abrir a porta para empurrar ele para um mundo mais divertido e mais acolhedor, que é o mundo dos jogos, o mundo da internet, dos colegas dele lá. E tem uma coisa muito importante, gente. Everton, me desculpe, eu achei muito importante que você colocou, para ver depois. O que é desordem de jogos? O transtorno do jogo é definido na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-11, como um padrão de comportamento de jogo digital ou videogame. Nossa, que bacana isso. Você foi buscar isso, Everton. Isso é participação. Depois a gente vai ler com calma. É muito longo e não dá, tem muita gente querendo... Pessoal, eu não estou vendo o like subir aí, hein? Ou agora, nesse instante, a nossa enquete, você se acha dependendo da tecnologia, caiu. Ó, sim. Olha lá, é só falar que esse povo coloca like mesmo. Fernando Dino, influenciador digital. Me achando, né? Você se acha dependendo da tecnologia? Sim, 72%. Não, 28%. Mesmo assim, é de lavada. Tem também aqui, pessoal, o teste para ver se você é um dependente digital. O nosso link, o link também já está aí. Em alguma parte aí, já colocamos, tá? Já postamos. Entre lá, é muito bacana a gente ver. E diz que a dependência disso tudo se chama nomofobia. É isso mesmo? É. Eu não sabia disso. É que vem do inglês. Vem de no mobile. No mobile. É o telefone celular. Sim. Seria no mobile fobia. E aí junta nomofobia. Então, o termo no inglês seria um terror a ficar sem o telefone. Nomofobia. Então, olha lá. Daniel, isso é muito importante. Repete de novo. Por que nomofobia? Vem do inglês no mobile fobia. Então, o no não, mobile é o telefone celular, fobia é o medo intenso. Então, assim, isso aí, inclusive, é uma das características da dependência. Falar se é dependente ou não, além do prejuízo em outras áreas, é a ansiedade muito grande de ficar sem o acesso ao telefone, às redes sociais, a pessoa fica muito desconfortável. Isso é um sinal de dependência também. Por isso, o fobia no nome. Entendi, tá? legal. A fobia é ficar sem. Doença crônica não tem cura, tem controle. Às vezes a carência na própria família, por isso que vamos lá e a gente se enterra nas redes sociais. Essa família abre várias portas complicadas. Ó, o Fernando Dino, eu queria saber como isso acontece.
Você estava aqui o tempo todo, né? Estava aqui o tempo todo e o Fernandinho está postando aqui, ó. Vocês estão vendo, é um toque de mágica. Isso que as redes sociais nos proporcionam. Marcelo Moreira, bem-vindo. Carência familiar. Olha lá, o pessoal colocou aqui tudo, os seus contatos. Manual de orientação de jovens e crianças na época da era digital. Mara, tá vendo aí, ó, bacana. O pessoal já tá... o link. Aqui, ó. Everton, obrigado, Everton. Valeu mesmo, cara. Tem que aumentar o horário da live. Eu já vi em algum lugar aqui que tem que aumentar. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Todo mundo já colocou. Vocês não foram falando, tá tudo aqui já. Pessoal, quem quer fazer perguntas, entrar em contato para tirar dúvida, tá tudo aqui marcado no nosso histórico. Mais de 111 perguntas. Wilson Oliveira, CE, nosso comandante do centro do EFAI, Escola de Formação, lá na Guarda Civil Municipal. CE, Wilson, parabéns pelo trabalho, viu? Cida Proença, lá, o pessoal tudo, ó. A gente pede o pessoal tudo, ó. Telefone, e-mail, telefone. E gente legal. Considerações finais. Bom, vamos começar? Olha só, todo mundo colocou o telefone de vocês. Muito bacana. Legal, isso daí, pessoal ajudando bastante, né? Yes Mobile. Yes Mobile. Bom, a consideração que eu gostaria de fazer, pensando principalmente nas crianças, nos adolescentes, é que os telefones celulares eles vieram para ficar. A internet veio para ficar, a tecnologia veio para ficar. Ela facilitou a nossa vida de muitas formas, né? Não tem nem como contestar isso. Hoje você conversa com uma pessoa do outro lado do mundo em tempo real, cara a cara, e sem gastar muito com isso. Você tendo acesso à internet, aqui que eu saiba, nós estamos sendo acompanhados pelo Clóvis, que está no Catar, olha que legal, e a Cíntia de Almeida, que está na Alemanha. Então Cíntia de Almeida, imagine que xarope que eu tô. Nossa Cíntia de Almeida é nossa secretária, Cíntia Rabi. Então, assim, não dá para a gente imaginar que isso vai retroceder ou imaginar que a gente vai conseguir isolar os adolescentes ou as crianças desse mundo digital. O que a gente tem que fazer é estar presente, tanto no dia a dia delas, no mundo real, quanto fazendo o controle, como adultos que somos, do que está sendo visto e por quanto tempo ela tem navegado nesse mundo digital, tá? Esse controle de tempo, ele tem sido muito eficiente para evitar a dependência no uso de internet. Então é importante estabelecer horários. Sim, uma coisa importante que ela falou, acho que a minha consideração final seria essa, eu esqueci quem que comentou, ela comentou várias vezes, em um dos comentários ela falou que os pais, eles estão querendo agir como amigos dos filhos. De fato, eles não são amigos. A amizade... Patrícia Vieira. Isso, foi ela mesma. A amizade virá depois, se tudo der certo, tá? Num primeiro momento, estamos aqui para educá-los, para formá-los como pessoas, tá? Somos referências para eles. Então, chega, não tenham esse medo de invadir privacidade. Tá? É isso aí. Que muita gente solta celular, solta internet na mão da criança e não mexe, por quê? Porque tem que ter a privacidade dele. Não, e mais do que isso, Daniel. Privacidade ele vai ter quando ele for tomar banho, ou quando ele for se trocar, e você deixa de ter privacidade. Mas isso daí que você está falando é muito importante, porque o pior, na maioria das vezes, o maior incentivador da criança se tornar é o adulto já dependente. É o adulto que não quer, que enche o saco dele e dá lá o telefoninho para a criança, dá lá o tablet para a criança. Vamos lá. Em troca de um sossego, né? Luiz Fernando de la Rosa, nosso grande coordenador ao lado do Cimei Lamarca, é um grande incentivador do esporte, campeão de tudo, o professor Luiz Fernando de la Rosa, campeão sorocabano de handball. Parabéns pelo trabalho. Sei que já está organizando os jogos regionais ou abertos, não sei, mas acho que na cidade de São Carlos. Eufrida Margarida, mais uma vez. Fer, informa a gente aqui aonde que vai ser. Começa hoje ou amanhã os jogos abertos? Olha lá, o Roseli Dini Silva. Prima, já estou viciado em assisti-lo, primo. Você é suspeita. Bom, vamos lá, gente. Estamos aqui. Considerações
Dr. Marcos Haddad, professor, Dr. Marcos, nosso é um médico da rede, muito bem conceituado, seja bem-vindo. A Patrícia ali comentando. Ah lá, foi eu, lembra que eu lembrei? Ó. Foi. Considerações finais, doutora Zilda. Eu queria... Só antes de você falar, tem gente enganando a gente aqui, ó. Tem. Você se acha dependente da tecnologia, estava 94. Tá para 71. Tem gente enganando a gente aí. A gente passou os critérios. Depois do programa, eles já conseguiram Claro, deixar de ser. É isso, foi melhor instantânea. Olha lá. E aí? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, de poder participar desse momento tão agradável, né, e dizer para todos que estão aí nos acompanhando, nós não podemos ter medo da tecnologia, né? Ao contrário, como o professor Hidalgo disse, isso já está incorporado em nossas vidas, né? Mas o bom uso, né, e o controle, e as medidas e os limites em relação às crianças e os adolescentes, é isso que vai fazer a diferença no futuro, né? Então, para não criarmos pessoas dependentes, nós temos que pensar mais a longo prazo, né? Porque eles serão os adultos do amanhã. Muito bem, gente. Eu não vou encerrar o programa sem não subir umas 1000 likes agora. Uns 1000 likes aí, vai. Vamos fazer subir. Coraçãozinho para mostrar que foi muito bacana. E eu digo para vocês que tudo isso... Por que carinha feia? Fizeram carinha brava lá. Gente, tem alguém bravo? Tá bravo porque tá acabando. Tá acabando. Eu quero só que vocês saibam que tudo isso que a gente faz, esses momentos, eles primeiro são feitos porque nós temos pessoas pensando no próximo. E esses assuntos que nós temos, doutores, são muito importantes para que a gente possa fazer uma participação maior da população, para que todos saibam o que realmente está acontecendo. E a nossa pesquisa, não é pesquisa, como que é o nome, Rodrigo? Nossa enquete está acabando, sim, 70%, não 30%, e os coraçãozinhos subindo, carinha, parei de ver carinha feia agora, hein? Para que a gente possa entender que nós, políticos, não somos nada sem a discussão, sem a amplitude de temas que a gente possa contribuir. Esse assunto que a gente discutiu aqui agora, eu não sabia nada. E a partir de hoje, eu estou preparado para, primeiramente, com uma ideia sua, ver como que está a regulamentação disso dentro da nossa escola municipal. Como que está sendo preparado os professores, os coordenadores, os pedagogos, em relação a isso. Então, amanhã eu já vou tomar providências. E, Daniel, você pode ter certeza que a sua participação também esclareceu muita coisa. Pessoal, desculpem, mas estamos indo. Última pergunta. Dr. Marcos pergunta, isso pode gerar distúrbios de ansiedade? Sim, com certeza. A linha de distúrbio que mais está ligada com o uso excessivo de internet de jogos é a linha da ansiedade. Pessoal, valeu, os contatos estão aqui, e-mail, telefone, e quero que vocês saibam que, mais uma vez, foi uma semana prazerosa, onde a gente conseguiu esclarecer um pouco mais, e com certeza, muitos, centenas de que passaram aqui hoje, e milhares dos que vão ver, estarão cada vez mais antenados, não somente com seus filhos, mas com a gente próprio. Boa noite a todos e até a próxima semana. Valeu? Tchau, gente!